Você precisa crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, vai sentir a glória de Deus, vai viver a glória de Deus. Mas se você não tiver uma mente renovada, você não vai acreditar. Você vai voltar para murmuração, para reclamação, que é melhor largar, é separar, o dinheiro não rende mesmo, não adianta ser fiel, não adianta isso, não adianta aquilo, essa célula eu trato de qualquer jeito, nem eu trato meu cachorro em casa. Não vai acontecer. Como o Célio falou aqui, a liderança tem que ser transformada. Pastor, eu não sou líder. Você é um líder em potencial. Senão você não acreditaria nessa visão que nós migramos até a volta do Senhor. Portanto, estenda as mãos para cá. Bendito Pai, Tu és querido. O Senhor nos ama. O Senhor tem mostrado o caminho, a direção. E muitas vezes, meu Pai, a paisagem do caminho faz com que nós não fazemos as conversões certas. Não entramos nas bifurcações certas. Porque prestamos atenção na paisagem, mas não olhamos para o caminho. Por isso, Pai, usa a vida do Teu servo aqui, meu Pai, nesse início de tarde, do Teu filho, para que ele possa, meu Pai, deslumbrar, meu Pai, do Teu Espírito aqui, falando a respeito da unção e do poder de Deus sobre a vida de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Eu não estou muito bem não, vou falar a verdade. Estou bem cheio, mas hoje a minha carne está tremendo desde que eu cheguei aqui. Porque eu acredito no que a gente está vivendo aqui, de verdade. E aí, quando eu peguei essa ministração e eu via o título, eu falei, meu Deus, esse aqui se identifica muito com a minha vida. E eu falei, caramba, Senhor, como que eu vou seguir isso tudo que está aqui? Porque está borbulhando. Tem que tentar manter a emoção, segurar a emoção para não sair da palavra. Estou falando sério. Porque todo mundo que vem aqui tem temor de estar aqui, viu? Porque são várias vidas que estão ouvindo. Né? Não importa o encargo. Cada um com seu encargo, mas o cargo maior aqui, o encargo maior é estar aqui, ó, de frente com vocês para falar algo que possa edificar, transformar e mudar a mente de vocês, amém? Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, amém? Se você consegue definir no seu lugar aí uma palavra que defina evangelho, o que você acha que é evangelho? Eu gostaria que alguns de vocês pudessem gritar daí, o que você acha que é o evangelho? Quem consegue? Uma palavra. Opa! Amor e? Tem mais? Fora essas? Quem mais sabe? Vou falar, você que falou que é amor, amor define o Pai. Define o Senhor. Liberdade define o Evangelho. Jesus veio para nos trazer liberdade. E uma alma cativa, uma alma presa, uma mente presa, porque a nossa mente, ela reflete o que a nossa alma é. Então, se você tem uma alma que não é trabalhada, espiritualizada, ela vai fazer o que ela quer. Mas se você tem uma alma dominada pelo Espírito Santo, aleluia, seu corpo vai estar todo quebrado, doente, machucado, mas você vai estar, sabe como? Prossigo para o alvo que é Cristo, e eu vou conseguir. Então, como falar para vocês sobre unção? A unção, há muitas controvérsias sobre unção. Para a gente poder ter uma vida de unção e de poder, a gente precisa saber o que é unção. A Bíblia revela várias coisas. Revela o quê? Unção, sinais e maravilhas. Ela revela dons, talentos. Ela revela tantas coisas. E às vezes a gente confunde. Porque a gente olha para a unção com o nosso intelecto, com a nossa mente. E aí a gente não consegue fluir. Porque a mente, ela não consegue alcançar o que o Senhor quer. Só o Espírito Santo. Amém? Então, uma pergunta, né, que essa ministração traz para nós hoje. Podemos nos perguntar, qual a verdadeira expressão de unção, de poder e autoridade divina, manifesta e revelada na vida de uma pessoa? Amém? Vou repetir mais devagar. Qual a pergunta?
qual a verdadeira, se tem verdadeira, existe a falsa. Amém? Quando Jesus fala, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade, é fato. Ele não é homem para mentir. Amém? Só estou trazendo alguma chave para vocês saberem o que é verdade aqui. Jesus também fala que existe a figueira, não, a videira verdadeira. Se existe a videira, ele fala, eu sou a videira, quem lembra? Verdadeira. Porque existe a videira falsa. Então precisamos entender o que é unção para ter uma vida de unção. E muitas vezes a gente se engana com unção, porque a gente acha que unção é reteté. A gente acha que unção é falar em línguas. A gente acha que unção é o cara que fala bem, é o cara que se expressa bem. Nananina, não, tem nada a ver. Às vezes a gente vê, vou dar um exemplo dos coach hoje. Não estou falando mal, se tiver algum coach, me perdoe. Estou embaixo de uma cobertura de uma palavra. Eu vejo coach ensinando algo que ele nem sabe o que é. Como que você vem falar de unção se você não sabe o que é unção? Eu até brinco, uns são de Deus e outros não. Então, unção, gente. Vou entrar com vocês aqui, nós vamos entender o que é unção e você vai sair daqui e nunca mais você vai esquecer o que é unção. Por que eu tenho que saber unção? Porque é a unção que vai definir a transformação da sua mente. Sabe? Até quando você está chorando, você vai olhar para o Espírito Santo e falar assim, eu estou chorando porque eu estou triste, eu estou chorando porque aconteceu algo na minha vida, ou eu estou chorando, Espírito Santo, que você está me tocando. É diferente. E às vezes a gente acha que estamos ali chorando, se quebrando, mas sabe o que você está? Magoado. Às vezes você está chateado porque veio para a igreja brigado com o pai. Você está chateado porque você discutiu com a sua mulher antes de chegar na igreja. Você está chateado com várias coisas e você está achando que você está na unção. Não. Você está aquebrantado ali. Você está se arrependendo. Mas quando o Espírito Santo toca nós, é algo fantástico. É paz, é prazer, é delírio. Sabe? É mansidão. Quem lembra? Mansidão, longanimidade, bondade. É tudo isso. E muitas das vezes a gente acha que nós estamos sendo tocados porque está chorando. Não deixa a sua emoção. A emoção procede da alma. Não deixa a emoção tirar o caminho que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Amém? Então assim, eu vou falar de unção. Então, a verdadeira manifestação de poder e autoridade e unção sobre a vida de uma pessoa está no fato, dos filhos que geramos. Meu Deus. Quem viu Jesus orar em línguas? Fala para mim. Quem viu? Vocês leram alguma coisa? Eu não estou falando mal de orar em línguas não, tá, irmãos? Mas quem viu ele orando em línguas? Sabe por quê? Não precisa. Eu acho que o cabo como que é aquela novo cabeamento de internet hoje? Fibra óptica. Acredito que a fibra óptica, né, que fala, do Senhor Jesus com o Pai, é uma bitola dessa largura aqui, ó. Porque a conexão é muito forte. Não precisa orar em línguas, porque ele está conectado diretamente. É um só. É um só. Vocês estão me entendendo? Então, a unção que Jesus mostrou para nós é uma unção de discipulado. Jesus não veio aqui para mostrar para vocês, ou para nós, que ele tinha poder, e sendo poderoso, hein? Ele veio mostrar para nós que ele veio gerar filhos e filhas, segundo a sua imagem. Ele chegava ali para aqueles homens ainda como nazareno, não como ressurreto. Ele chegava para aqueles homens, mesmo sendo humano, ele conseguia mostrar para os homens como fazer. Amém? Sabe por que eu creio que Jesus veio como homem também? Para a gente não poder falar, mas ele é Deus. Ele não fez nada acima que usurpasse, que passasse de Deus na terra. Ele manteve e cumpriu tudo que os profetas messiânicos, todos os homens que morreram lá atrás, eles, de alguma forma, eles entraram no caminho do Senhor Jesus. Eles trabalharam para que Cristo viesse. Então é preciso a gente entender que Jesus veio, sim, porque o que é unção em Cristo? Sabe o que é unção em Cristo?
Às vezes a gente olha e fala assim, aquele irmão é cheio de unção, porque ele dá umas estrelinhas, fala em línguas, dá um, como é que fala, pastor? Um eia! Isso é bom, gera fé. Mas a unção ela não veio só para gerar fé. A unção veio para gerar filhos. Filhos segundo a imagem do Senhor. Segundo a imagem. E ali em Atos 5, a partir do 15, glória a Deus, a gente conseguiu pôr o projetor. Perdoa aí os pregadores que não estavam antes, porque a gente teve um problema, acabamos esquecendo alguns cabos, amém? E aí não deu. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro, fala sombra de Pedro comigo, fala alto, isso, cobrisse algum deles, enquanto ele passava, encobrisse, né? Ou cobrisse. O que esse texto quer dizer ali? Só esse pedaço. Pedro, ele havia passado por um processo com Jesus, e ele saiu para ministrar. Ele achou que ia pregar, de repente, né? Achou que ele ia pregar e as pessoas já iam ser curadas. Nem precisou. A unção que estava derramada nele já estava tão grande que ele passava, as pessoas eram curadas só com a sombra. Sabe por quê? Eu acredito que não vi Pedro orando em línguas, um monte de reteté, um monte de coisa, ou um intelecto, ou sendo um coach, ou usando a inteligência dele. Eu vi um filho fazendo o que o pai fez. Eu vi Jesus olhando, eu vi Pedro olhando para Jesus, ele fazia assim, ó, andava assim, bem calmo, bem calmo. Ele não tinha pressa. Ele só fez o que o pai fez. Jesus fala, se eu estou no Pai e o Pai está em mim, vocês estão com quem? Amém? Então, gente, importante saber disso. Só que tem algumas chaves aqui, aí vocês vão entender. Ó, vai mais um pouquinho no versículo aí, só para a gente abrir mais. Olha lá. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros. E todos eram? Eles receberam bênção? Curado é bênção ou não? Quem falou não? Curar é bênção, gente. Curados é uma bênção. A irmã veio aqui, né? Deu um testemunho de uma cura de um câncer. É bênção? Mas acaba aí? Só bênção? Sabia que muitas vezes a gente está vivendo isso? Isso é a transformação da nossa mente. Sabe? Tinha algo ali, tinha uma chave que esses doentes não perceberam. Eles só pegaram o que era legal para eles. Eu não ando há 30 anos. E eu levantei e comecei a andar. Só que eu esqueci de quem trouxe isso para mim. Eu não vi o que fez isso comigo. E o que eu quero trazer para você, muitas vezes a gente está olhando para toda a alegoria, tudo que acontece, mas não olha para aquele que está fazendo. E aí sabe o que você faz? Com a mente travada, você não pede. E aí você fica, sabe como? Curado, abençoado, amém? É bom isso, é? Só que você não tem unção como Cristo. Porque Cristo curava e ensinava. Curava e ensinava. Curava e ensinava. Ele ensinava, ele ensinava, ele ensinava. Sabe por quê? Porque os 12 ali viram algo nele e falaram, eu quero o que ele faz, não o que manifesta. Amém? Vocês estão me entendendo? Vou ser mais claro. Sabe? Vou dar exemplo tem um coxo aqui. Jesus vem e fala para ele assim, o pastor falou isso muito bem, o que queres? Aí ele fala, parece até irônico, parece que Jesus é irônico, né? O cara tá todo torto lá, vai perguntar o que quer, né? Ele vira e fala, quero andar. Jesus faz o quê? Levanta e anda. Da hora, muito legal, foi curado. Mas levanta e anda, mas anda para mim. Vem para mim. Ele não curou você para sair andando. Levanta e anda e olha nos meus olhos e fala assim, agora eu quero essa unção que o Senhor deu para mim. O que saiu do Senhor que me curou, eu posso fazer com outros. Entendeu a unção? A unção não é só curar, irmão. Sabe, a gente está olhando para homens que curam, homens que, beleza, isso eu acho maravilhoso. Mas e os homens que discipulam? A nossa igreja está crescendo em números. Nós, como discipuladores, como pastores aqui, a gente está se preocupando com o tipo de cristão que você está se tornando.
É só mais um que vai encher o banco? É só mais um que vai ficar sentado assistindo um culto a vida inteira? Sendo que você também, a unção que está sobre Pedro, passou para outras pessoas, chegou em mim, e eu quero ela sim. E eu vou passar ela sim para as pessoas. Independente se eu não falo bem. Independente se eu gaguejo. Deus usou um gago. Um gago. Deus usou um gago para salvar 2 milhões de pessoas. Vocês sabem quem era gago na Bíblia? Quem lembra? Moisés. Porque a gente cria circunstância e Deus cria, sabe o quê? Estratégia. Deus, e quando ele estava aqui gaguejando, Deus falou, peraí, seu irmão sabe falar, não sabe? Traz Arão. Arão falava e ele só vinha com a mão. A unção passava. Enquanto o cajado estava para cima, irmão, ele estava vencendo a guerra. Então para de... Ai, o irmão prega maravilhoso. Ah, o neném está sendo usado. Que usado, é uma unção sobre mim. Há uma unção que está no meu pastor, que passa para mim, que passa para vocês, que passa para todo mundo. Só que quem deseja é você. Se você quiser sair daqui do mesmo jeito, você vai sair, irmão. Vai ter uma vida, sabe de quê? De gospel. De gospel. De gospel. Você é o quê? Eu sou gospel. Porque você pode ser evangélico, você pode ser gospel, você pode ser até crente. Mas cristão é só quem tem unção. Só o que leva, só o que discipula. Amém? Ah, é muito difícil discipular? É, sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês. Tem algo que pode tirar a unção. Sabe quem pode tirar a unção? Conta para você assim. Eu mesmo. Sabe por quê? A unção foi derramada em mim. Vou dar um exemplo, vai, sobre a minha vida, para tocar um louvor, fazer diversas coisas que eu gosto de fazer. Ela está liberada para você, não para mim. Ela já está em mim. Então ela só vem para curar você. Ela só vem para manifestar em você. Ela não é para mim. Enquanto a gente não abrir a mente para entender que quando alguém sobe aqui, gaguejando ou não, alguém que não, às vezes você olha para a pessoa e fala, sabe quando você perde a unção? Quando você olha para a pessoa e fala para ela assim, nossa, que roupa feia, como que vai pregar com a roupa essa? Sabe, você perde a unção quando a pessoa sobe lá e ela tem um cacuete ainda, que ela é tímida. E às vezes ela vai falar muitos eu, né? E isso tira a unção, sabe por quê? Porque você está olhando para o né. Você não está olhando para a unção, você não está olhando para o que ele está tentando trazer, com dificuldade, enfrentando algo que ele nasceu e falaram de repente, você é tímido e você nunca mais vai deixar de ser tímido. Mas ele está enfrentando aquilo, está difícil e você está travando a unção. E pode falar, a unção que está sendo derramada é para curar você e você está achando que é ele que está errado. Está travado. Sabe, eu aprendi isso na minha vida. Um dia eu falei para o pastor, se eu puder te ajudar a ser seu braço direito, já estou feliz. Eu não quero o primeiro lugar. Tem gente que quer o primeiro, eu não quero. Amém? Neném, eu não quero. Sabe por quê? Eu já tenho unção, irmão. Amém? A unção, ela que vai dividir quem é e quem não é. Em Efésios 4, certo? A palavra de Deus fala da divisão da unção. Oh, aleluia. Uns para apóstolos. Oh, meu Deus. Uns para pastores. Amém? Uns para evangelista. Tem lugar para todo mundo. Para de ficar olhando para o irmão. Eu queria cantar como irmão, sendo que Deus já tem algo preparado para você na palavra. Olha para o Senhor e seja sincero com Ele e fala, Senhor, eu quero o que o Senhor quer, não o que eu quero. Então, às vezes, Deus está te colocando e você está comendo a Bíblia, as palavras estão saindo e você quer cantar. Está entendendo? Está me compreendendo? Você acha que é fácil vir aqui ministrar isso? Às vezes as pessoas conseguem condenar a pessoa porque ela faz muita coisa, porque a unção também incomoda. O homem cheio da unção, ele incomoda. Por quê? Esse cara quer fazer tudo. Eu sou um cara que às vezes incomoda pessoas. Eu sei disso. Mas eu tenho algo a dizer para você. Não estou nem aí. De verdade. Você que não olhe para a unção, não, que você ficar olhando para mim, você vai cair. Amém? Porque eu sou falho, mas eu tenho unção. Glória a Deus. Então, o caso
Peraí, deixa eu ler aqui. Quero ler mais um texto para a gente abrir mais. Aqui, ó. Os frutos de Jesus tinham características únicas. Os enfermos que foram curados poderiam ter um ministério de cura. Contudo, se conteram a receber a bênção e não a unção. Vocês estão me entendendo? Então fala um amém, todo mundo. Quem não entendeu, fala misericórdia, que eu prego tudo de novo. Tem ninguém aqui não? Glória a Deus. Que aqui a intenção é você sair daqui com a sua mente aberta. Igual esse negócio aqui, ó, que está aqui em cima, desse jeito. E cheio de luz ainda, em nome de Jesus. Amém? Então, ó, em 1 Tessalonicenses 1, do 5 ao 7. Pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não a fizemos apenas com palavras, mas também visto que o Espírito Santo, está em maiúsculo, é o Espírito Santo, amém? Lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nós comportamos entre vocês em seu favor. Sabe o que o apóstolo, de novo, o apóstolo do sofrimento, chamado Paulo, está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer assim que nós pregamos a palavra, mas vocês manifestaram atitude. Não adianta a palavra sem atitude. Palavras vêm, palavras vão, mas a atitude é a principal. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Vamos mais um pouquinho para frente aí. Só, a minha palavra aqui é breve, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, amém? Pulei muito, peraí. Então, gente, a unção, ela é isso, a unção ela é simples. Fala assim, simples. Sabe? Nenê, você está falando de unção, não está falando de transformação. Quem transforma é unção. Amém? Quem transforma a sua mente é unção. É só você colocar que Jesus é a unção. Ele é a unção, o caminho, a verdade, o fogo, o reteté. Ele é tanta coisa, não é só. Então, vamos juntos, vamos aprender sobre esse homem aí. E vamos manifestar ele, que é o mais importante. Amém? Olha lá. Com efeito, em Tessalonicenses também, passa um pouquinho. É o 5, nós estávamos no 5, passa um pouquinho, só para a gente ler. 5, 1 Tessalonicenses 1, a partir do 5. Isso. Isso aí. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulação, com gozo ou com alegria do Espírito Santo. Passa mais um. Isso. De maneira que fostes exemplo. Fala aí para mim, comigo. E para todos os da duas cidades, Macedônias e Acaia. Duas. Os caras começaram a entender, começaram a ter posicionamento. Pararam de falar palavrão, primeira coisa. Amém? Começaram a ter posicionamento, atitude. Ah, mas eu estou bonzinho, mas não tem atitude. O que é atitude? Atitude é você não fazer o que o mundo faz. Porque amizade com o mundo é inimizade com o Senhor. Amizade com o mundo, não com as pessoas do mundo. Amém? Jesus morreu. O que é o mundo? Ele está morto. Sabe o que é amizade com o mundo? É você querer algo nessa terra que você não vai levar para o céu. Às vezes seu coração está muito em casa, em carro, em tantas coisas, e nas pessoas, que é o que o Senhor quer, não está. A pessoa vem, às vezes, fala assim, eu não vou mentir para você não, tem a Combosa ali, eu gosto dela, mas quando o cara vem e fala assim, essa Combosa é da hora, eu já falo para ele, usa ela na igreja. Aí ele já fala, é mesmo, você é cristão? Aí já começa um assunto que eu quero, não um assunto que ele quer. Senão ele vai falar, vamos para o futebol? Está entendendo? Então eu começo. É, misericórdia, né, pastor? Amém? Então ali, gente, a gente precisa ser o que ali? Exemplo. Caramba, eu pensei que unção, o neném ia pregar unção e poder, e essas madeiras iam rachar tudo, ia cair tudo. Vai cair daqui a pouco, que o Zé vai pregar. Ei, José, cadê tu? Tá aí? Tá lá embaixo da cozinha. E a voz é, trovão, hein? E vai ser bênção. Porque eu creio na unção que está no Zé. Eu recebo toda vez, né, pastor? Jeitão dele, maravilhoso, glória a Deus. Então, assim, seja exemplo, amém? Passar mais um, que o meu tempo está correndo.
Levar as pessoas a se tornarem verdadeiros discípulos, imitadores de Jesus, é a verdadeira demonstração do poder e da unção do Espírito Santo, da autoridade do Espírito Santo. Claro que essa missão não é totalmente nossa, é o Espírito Santo também, e o Espírito Santo também intercede a isso. Porém, todos possuem um livre-arbítrio. Está vendo aqui? Agora você vai entender o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é para você pecar. O livre-arbítrio, mesmo, eu vou falar algo para vocês, neném, mas se eu não tiver unção, eu não vou para o céu. Mesmo se você não querer usar unção, você vai para o céu. Só que, quem quer reinar com Cristo? Reinar com Cristo, irmão, é obra, desculpa. Vai ter que pegar a mão e dar calejar um pouco. Eu penso igual o Paulo. Vocês veem que eu vivo na obra, né? Em todas as obras, né? Ele fala que daqui a pouco eu vou sumir, que eu não como, magrinho. Sabe por quê? Porque eu quero ver os irmãos bem. Às vezes eu estou ali chorando, ninguém me vê. Obrigado, Jesus. Ninguém me vê chorando, martelando uma madeira na parede. Ninguém me vê, porque essa obra eu quero. E quando o Senhor Jesus descer em glória, eu vou estar junto com Ele. Porque eu resolvi não só ser salvo, mas também reinar. E a coroa é para aqueles que aqueles que entram na obra. A unção é para quem quer entrar na obra. Agora, se quer ficar no conformismo, você tem o céu ainda, é garantido, acredita? Garantido, Jesus falou isso. Porque você recebeu a salvação por intermédio de Cristo. Só que o reino é conquistado na força. O reino é conquistado na... E tem divisões teológicas que falam que os separados e os que vão conquistar na obra. Eu não quero nenhum dos dois, eu quero no meio, eu quero Cristo. Eu vou conquistar os dois, vou ser arrebatado e depois eu desço com Ele em glória, com o corpo glorificado e vou poder reinar na terra com o Senhor 1000 anos. Quem quer? Quer mesmo? Então é o que o Senhor está falando. Então fala um amém. Ele ouviu tudo que você falou agora. Assim seja. Então, se a gente cobrar como líder, que não vai poder reclamar, né, pastor? Nossa função não é essa? Irmão, você está devagar, hein, meu? Aí o irmão já se dói, Walter. Mas sabe o que é? É que o sol, a lua, a terra... Amém? Vamos mais um pouquinho aqui. Precisamos compreender o que Deus está interessado. Não é na aparência, mas na transformação que Ele deseja realizar no nosso interior, para o exterior, do interior para o exterior, na manifestação das nossas obras, conforme a expressão das suas virtudes nesse mundo. Acabei de falar isso, tá vendo? Então Ele não está só interessado no você estar bem, mas manifestar, porque se você manifestar, vai alcançar. E aí não vai ter que alugar uma chácara maior que essa, porque vai lotar de gente querendo ser, sabe o quê? Levanta a mão, levanta a sua mão, estou profetizando e recebe em nome de Jesus. Sabe por quê? Para a gente poder aperfeiçoar santo, aleluia. Nós vamos aperfeiçoar aqueles que o Senhor está colocando sobre a nossa vida. E não é eu, não é o pastor, não é o Zé, não são os discipuladores e as discipuladoras, a pastora. Sabe quem é? Bate no peito e fala, sou eu. Tem coragem de falar isso? Sou eu. É isso, não somos nós. Nós estamos em Peniel, estou brincando. Eu estou falando algo para vocês. Pensa nisso. Você está pensando na sua dor e não está vendo a dor do seu irmão. Pensa na dor do seu irmão, pelo amor de Deus. O poder de Deus se revela quando, através de nossos corpos, as suas obras fluem. As suas virtudes se revelam quando demonstramos pelo nosso proceder a vida de Deus, a obra transformadora que Ele realizou em nosso coração, dando-nos um coração semelhante ao seu Filho, semelhante a Cristo. Cristo não perdeu um tempo, nem dormia, porque Ele sabia que Ele tinha só 33 anos. Só que em 3 anos Ele travou o mundo. Abre um livro de história, você vai ver lá, DC, né? Depois de Cristo, e AC. Sabe o que chama isso? Ele dividiu o tempo.
Você sabia que 2019 está baseado, 2020 está baseado, sabe no quê? Na vinda dele. Então, entenda, ele mudou o mundo, ele mudou tudo. E ele é esse cara que está aqui hoje, querendo mudar a sua mente. E eu creio que ele vai transformar e já está rasgando as mentes aqui. Você vai ficar até com um pouco de dor de cabeça, mas eu creio que é o Senhor. Amém? Depois você vem, nós mete óleo, ora e vai passar em nome de Jesus. Amém? Aí em 1 Tessalonicenses 4:3, estou quase terminando aqui, viu, irmãos? Em nome de Jesus, quero que você vá almoçar, mas que você vai com a mente renovada, comer. Vai comer e pensar no Senhor. Amém? Olha lá, chegou isso aí? 1 Tessalonicenses 4:3? Né? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. Espera aí. Não, nessa não. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 3. Vê se é 6. Confere. A versão está diferente. Vou ler na minha. É isso? É mesmo? Então tá bom, vamos aqui. Para revelarmos o poder, a autoridade. Não, estou pegando aí. É isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. Quem sabe o que é fornicação? Sabe o que é fornicação? Viver com uma pessoa que você não tem aliança. Isso não revela unção, revela maldição. Amém? Passa mais. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu não faço mais o que o mundo faz. Vou falar para o jovem agora. Ai, negócio de corte. Não é corte, é provisão de unção para a sua vida. Entra em nome do Senhor Jesus. É provisão de unção. Porque se você tiver na unção, a sua carne não cresce e não agarra a menina e o menino. Ai, corte. É isso. É provisão de unção. Ele provê e quando o seu corpo começa a dar sinal, o Espírito Santo volta aqui. Porque ela está separada para um casamento. Eu já tenho um filho separado e eu estou cuidando dele, o coração dele está sendo cuidado. Os pais estão sendo, o pai deles estão sendo, eu estou preparando, os pais estão tendo um benefício, eles estão crescendo e quando eu quiser eu junto, não é você. Amém? Santificação e honra, honra seu corpo, passa para frente. Não na paixão da concupiscência, não sei falar esse nome, mas amém. Como os gentios que não conhecem a Deus. Passa mais. Ninguém oprime ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador. Meu Deus. Denis, Senhor é vingador, lembra? Nós estávamos falando. Forte isso, né? De todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Sabe o que ele está querendo dizer? Deus não aceita o pecado. Não. De forma alguma, Ele aceita você. E Ele quer unção, Ele quer você. Meu Deus do céu. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Vou dar só um exemplo. Você aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. O que a Bíblia fala? Ele enviou quem lembra comigo? Vamos partilhar comigo, para tirar o sono. Quem? Consolador. Nós somos crentes, não fica com medo de falar e de errar. Esse é o momento de você falar. Glória a Deus. Esse é o momento, é o Consolador. Mano, você podia falar, o Consolador é o do fogo, é o da água, é tudo aquilo que você imaginar. É Ele, é Ele, é Ele. Amém? Então, você tem um Consolador para lidar com isso, para rejeitar tudo isso. Eu acabei de falar. E a provisão do Consolador, sabe o que chama, Walter? Unção. Eu tenho isso comigo. Eu não tenho nada, eu tenho unção. E o Senhor está usando. Porque, irmãos, eu estou tão feliz que eu olho para aquela igreja, cada dia que passa, dos jovens, cada dia está acrescentando mais jovem. Amém? E eu sei que não sou eu, não é a Elaine. Eu sei que não são os nossos líderes. Sabe quem é? Aleluia, pastor. É o Senhor.
Ele está vendo graça em um narigudo e numa baixinha. É isso mesmo. Ele está colocando lá porque vou fazer 40 anos. O que eu tenho a ver com jovem? Mas eu me dispus. Falei, Senhor, é essa a obra que você quer para a minha vida? Eu vou fazer. Se tiver que usar boné, eu vou usar. Se tiver que falar na gíria. Sabe por quê? Porque a unção está chegando neles. Eu vejo jovens pregando parecido comigo já. Oh, Deus maravilhoso. Sabe, eu vejo jovens chegando para os pais dele. Os pais deles vindo falar comigo, ó, ele não me enfrenta mais. Ele não me enfrenta. Antigamente eu falava A, ele falava B, C, D, E, F. Ele não me enfrenta mais. Sabe por que ele não me enfrenta mais? Estou encerrando. Sabe por quê? Neném, ele foi na igreja, esse pai. Ele falou para mim assim, o que está acontecendo? Meu filho está diferente. E já é o segundo culto que ele vai na igreja. Sabe por quê? Porque ele está vendo o aperfeiçoamento do santo. Ele está vendo o filho dele ser aperfeiçoado, coisa que ele não vai conseguir com o intelecto dele. Mas o Espírito Santo faz. A unção. Sabe, eu desafio vocês todos que estão aqui a sair com toda a unção que está sendo derramada nesse lugar. Você abrir o seu coração, a sua cabeça, abrir tudo os seus órgãos que você tem e falar, em tudo que é lugar entra a tua unção. E eu saio daqui, Senhor, lotado para fazer a tua obra. E sabe o que vai acontecer? Quem é aqui? Jovens, você que não tem um pai na igreja, levanta a mão. Levanta bem alto aí. Isso, chama ardente, lembra? Aí, o tanto de jovem que ainda não tem, né? Posso falar com vocês? Você é a chave. Você é a chave. Que encargo eu que tenho que orar pelo meu pai. Não, você tem que ser Jesus dentro de sua casa. Quando ele vir falar algo para você que ele está errado, baixa a sua cabeça e fala, ele está errado, mas eu obedeço ele porque ele é meu pai, mano. Ele ainda não sabe que existe o Senhor Jesus para cuidar dele. Mas você vai lá e entra errado. Você quebra a unção. Você quebra a autoridade que o pai está derramando sobre você através do pai dele. Amém? Então para com isso. Vai para o Senhor. Prega o evangelho e continua. Continua. E eu quero definir algo aqui para vocês. Esse dia foi um profeta do Senhor, que eu não vou revelar o nome aqui, que não vem ao caso. Ele sentou na minha cadeira. Ele sentou na minha cadeira e ele olhou para a Elaine e ele tem realmente um dom de profecia. Muito fantástico, por sinal. Que é algo que eu falo para você. Eu nem vou falar que eu peço porque eu fico com medo. Porque tem coisa que os caras revelam que dá medo, cara. Vamos ser sinceros? Ele veio e a gente tem um pouco de medo dele, né, Elaine? Esse cara está entrando aonde? Misericórdia. Porque eu oro e não chego nisso aí. Mas sabe que há uma unção nele, amém? E aí, ele virou para a Elaine e falou assim, ó, sabe que você está triste? Desse jeito, pastor. Porque você acha que as coisas acontecem pela sua oração. Foi, amor? Tonta. E aí, ela já começou a chorar. Ela estava lá atrás do salão, ela foi vindo devagarzinho. Sabe quando alguém vem para apanhar? As crianças vêm assim, o Lucas vem assim, ó. Aí ela veio, aí ele olhou nos olhos dela e falou assim, ó, glória a Deus, vamos glória a Deus aí, ó. Aí, aleluia. E aí, ela veio, ele olhou nos olhos dela, gente, fantástico, e falou assim, Elaine, tem algo que está morrendo na igreja, mulheres, é para vocês essa, tá? Tem algo que está morrendo na igreja. Mães de milhares e de milhares. Elas estão morrendo dentro da igreja, sabe por quê? Porque elas estão acreditando que é pelo muito orar. E não é. Há uma unção, pastora, sabe de quê? De maternidade. Amém? Sobre o Brasil, há uma unção de maternidade. Mães que estão cuidando de filhos sozinhos, mas estão chateados. Filhos que nem mãe tem. E aí o que acontece? Ele falou, Elaine, tem uma unção sobre você. Qual a unção? Adivinha? Maternidade. Por isso você sofre. Ela sente dor como uma mãe sente para um filho. E nós sentimos pelos filhos. Eu vou falar que eu não tenho unção de paternidade para jovem da igreja, não. Ele revelou o meu que eu não vou revelar aqui, em nome de Jesus. Mas a unção de maternidade sobre... E tem muita mulher aqui que está assim. Você acha que é por você pôr o joelho? E não é. Sabe o que é? É a unção que está sobre você.
Não é o seu joelho. Não estou desmerecendo a oração, gente. Mas não é o seu joelho, é o que Jesus já ganhou. Sabe? Chega para a pessoa, de vez em você ficar orando muito, colocando o joelho no chão, vira para ela e fala, eu te amo. Atitude. Unção é atitude. Amém? Unção, você não falou de poder. Sabe o que é o poder? É quando você sai e manifesta a obra, que eu acabei de falar. A unção vem e você fala, eu te amo. Tem meninos aqui que eu desafiei, eu falei, no Dia dos Pais tem um que eu desafiei, falei, eu vou dar uma caixa de bombom para você. Aí dei o dinheiro para ele comprar a caixa de bombom, não vou falar quem é. Só que eu só transmiti a unção em forma de bombom. Sabe o que ele fez? Ele foi até o pai dele e a mãe dele. E estava zoado o negócio. Ele virou o pai dele para a mãe dele e falou assim, eu amo vocês, isso aqui é a prova. Oh, Deus. Para de inventar, gente. Para de inventar. É mais simples. Para de inventar. Se levanta no seu lugar. Vamos parar de inventar. Vamos viver um evangelho verdadeiro. Um evangelho que é simples. Um evangelho que é fácil. Vamos parar de complicar as coisas. Vamos parar de complicar as coisas. A Bíblia fala, temos que ser um como o Pai é em Cristo. E eu gostaria que você fosse um nessa noite, essa tarde, essa manhã. Gostaria, baixe sua cabeça. Amém?